Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meia que o Timão está tentando contratar, o ressurgimento de Rojas, a nova posição de Bidu e a situação dos reforços. Apenas um está registrado no BID para poder estrear no Paulistão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Bora se inscrever, gente. Vamos chegar em 1 milhão de inscritos? Logo, logo, eu conto com você. Você que está se inscrevendo, muita gente está chegando aqui, muito obrigado, de verdade. Você que ainda não se inscreveu, é só o que eu peço, beleza? Bora falar do Corinthians e atualizar a situação do mercado da bola, tudo que está acontecendo no clube. Tem estreia no Campeonato Paulista no fim de semana. O técnico Mano Menezes promoveu mais uma atividade, um jogo-treino, e goleou por 4-0. Desses 4 gols, um foi contra, um do Matheus Bidu, outro do Matias Rojas e outro do Wesley. Golaço do Wesley pelo lado esquerdo, bem ao estilo dele, né? Corta para dentro, o pé trocado, dá uma chapada no ângulo, faz um belíssimo gol. Agora, esses outros dois que marcaram os gols, é importante a gente falar, não pelos jogos treinos, ou pelas atividades de treinamento antes da temporada começar, não é isso. É apenas por algumas situações interessantes, mais do que isso, que vão além disso em termos de bastidores, de informações que a gente vai colhendo. Matheus Bidu, ele vem sendo utilizado, e nos 2 jogos treinos foi utilizado dessa forma, como meia atacante. O Corinthians contratou o Hugo e depois contratou o Diego Palacios. E entende que os dois vão disputar posição na lateral esquerda. E o Matheus Bidu? O Matheus Bidu foi colocado como uma moeda de troca, um jogador a ser negociado, teve interesse aí de algumas equipes, o Juventude mais recentemente, o Vitória da Bahia, mas não houve negócio. Por enquanto ele está no elenco e pode ser aproveitado como pode ser negociado. O Corinthians não descarta a negociação, ele perdeu um pouco de espaço. Só que como no Cruzeiro ele muitas vezes jogava como ala numa linha de 3, ou às vezes até numa segunda linha como um meia atacante, o técnico Mano Menezes, diante da dificuldade de elenco, porque o Corinthians não contratou atacantes até agora, vem utilizando ele nessa segunda linha, como um meia atacante. E vejam só, marcando até gol no jogo treino. Não se surpreendam, não sei se isso vai ser levado para jogo, para os primeiros jogos, mas não se surpreendam se o Matheus Bidu não começar a aparecer como um jogador mais agudo. Nem que seja para uma alternativa de segundo tempo, para um teste, para um experimento. O começo de temporada serve para isso também, para que o técnico entenda quais são os recursos que ele tem em mãos. E daqui a pouco, a gente sabe, a janela do Corinthians não está fechada, o Corinthians não contratou todo mundo que quer contratar, inclusive eu vou falar de mais uma possibilidade de reforço nesse vídeo, porém o técnico precisa se precaver. Daqui a pouco o clube não contrata, ele precisa de homens de frente, ele está testando o Matheus Bidu nessa função. O Matias Rojas, que também marcou um dos gols e marcou gol também no primeiro jogo treino, é um jogador que vem ressurgindo, dá para dizer assim. Ele vem sendo utilizado com frequência, vem tendo bom aproveitamento em cobranças de falta, nos treinamentos, em comprometimento, segundo relatos, em profissionalismo. Houve uma conversa com ele da nova diretoria para essa temporada, houve acerto nos pagamentos atrasados, então há uma expectativa de que Matias Rojas possa ser finalmente aquele jogador que todo mundo espera que ele seja, e que ele não conseguiu ser, a não ser naquele primeiro jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, que ele assombrou. Ele jogou demais, ele deitou naquela partida. Depois disso, ele teve uma lesão, é verdade, e teve dificuldades para voltar e nunca conseguiu. Não sei se pelo momento do time, não sei se pelos valores atrasados com ele. O fato é, os caras chegaram nele, pré-temporada, para conversar, para que ele entendesse o clube, e ele tem dito que queria muito estar no Corinthians, falou isso numa entrevista recente. Então, há uma expectativa de que ele possa corresponder muito mais. E daqui a pouco, brigar por titularidade. Hoje, o Rodrigo Garro, que também veio muito bem cotado e recomendado do Tajeres, ótima contratação, mais jovem, 25 anos, ele está começando como titular, mas daqui a pouco eles vão disputar essa posição. E, obviamente, o Rojas vai ter que mostrar em campo que ele quer ser titular do Corinthians. Mas olho nele, hein? Matias Rojas, o paraguaio, ex-Racing, que finalmente pode estar dando as caras, a sua cara real, pelo menos no dia a dia do Corinthians. E sobre esses reforços aí que o Corinthians está contratando, será que todo mundo vai estar à disposição para o jogo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista? Até agora apenas Diego Palacios, lateral esquerdo, equatoriano, que teve o seu nome publicado no BID nesta quarta-feira.
Ele já está regularizado para poder ser inscrito. Os demais, Ranieri, Garro, Félix Torres, outros jogadores recém-contratados, né, o próprio Gustavo Henrique, ainda não tiveram o seu nome regularizado. Alguns chegaram agora, né, o caso do Félix Torres, o Gustavo Henrique foi anunciado recentemente também, então às vezes depende de uma documentação. O fato é, o Corinthians precisa registrar no BID até esta quinta-feira para poder fazer a inscrição para a primeira rodada. Depois o Corinthians pode inscrever outros jogadores, né, à medida em que a documentação for chegando, mas pode ser que nenhum desses atletas que eu citei esteja à disposição ou regularizado para essa primeira rodada, apenas o Diego Palacios. É claro que ainda tem toda a quinta-feira para que o Corinthians consiga fazer isso, buscar alguma documentação que falte e tudo mais. Tem uma situação envolvendo o volante Ranieri, que inclusive está sendo utilizado como titular nesses treinamentos do Mano Menezes, que segundo o jornalista Vene Casagrande, a regularização ainda não aconteceu porque o Cuiabá não emitiu a liberação mediante a um pagamento da primeira parcela que não foi efetuado. O Cuiabá estaria esperando essa primeira parcela, como ela ainda não aconteceu, eu não consegui confirmar essa informação, tá, gente? É uma informação do Vene, a gente vai tentar confirmar essa informação ao longo da quinta-feira. E aí o Corinthians não conseguiu a liberação do Cuiabá para poder regularizar o Ranieri. O Ranieri está treinando como titular. Então, pode ser que o Corinthians resolva isso na quinta, pague a parcela, receba a documentação e registre. Dá tempo ainda. O Garro, a mesma forma. É outro jogador que está treinando entre os titulares. Bom, Chico, mas aí, se o Ranieri e o Garro não forem regularizados, apenas o Diego Palacio, que inclusive nem está treinando entre os titulares, quem está sendo utilizado ali é o Hugo. O que acontece se eles não forem inscritos? Bom, aí o Fausto Vera e o Matias Rojas, justamente esse que eu acabei de citar, entram nas vagas, entram no time titular. Aí o time continua o mesmo, inclusive com Veríssimo e Caetano na zaga, Fagner na direita, Hugo na esquerda, o meio de campo com o Maicon, e aí, né, seria o Ranieri, mas aí seria o Fausto Vera, ou o Ranieri se ele tiver condições, o Matheus Araújo, o Rodrigo Garro ou o Matias Rojas, o Romero e o Yuri Alberto. Esse será o time provavelmente da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, e se o Mano não quiser fazer nenhuma mudança. O fato é que ele vem treinando com esse time e vem escalando esse time como titular nos treinos realizados. O Corinthians precisa enviar 2 listas, né, todos os clubes. Uma lista com 26 nomes, até 26 nomes, e a outra com nomes ilimitados, desde que formados na base, né? Ou seja, é aquela lista da base que o clube pode inscrever quem quiser, a hora que for, para poder, né, colocar no Campeonato Paulista. Vamos falar sobre outros reforços e possibilidades, né? O Mateuzinho já está em São Paulo, já está realizando exames, já está tudo certo com ele, resta apenas a oficialização. Aquilo que a gente falava, né? Gustavo Henrique está tudo ok, resta o anúncio oficial, aconteceu 1, 2 dias depois, Mateuzinho a mesma coisa. Pode ser até que nessa quinta-feira, no máximo na sexta, ele seja oficializado como lateral direito do Corinthians para disputar a posição com o Fagner e ser uma alternativa de elenco para o técnico Mano Menezes. O Pedro Raul, falei para vocês no vídeo recente, que era intenção do Corinthians em contar com ele. Na verdade, um negócio de ocasião, né? Foi oferecido, o Cifuti gostou, o Mano Menezes se interessou para ser uma reserva para o Yuri Alberto, um cara que hoje não tem no elenco, já que o clube vendeu o Felipe Augusto para o Cercle Bruges da Bélgica. O fato não é um jogador barato. O Toluca do México, que até não está aproveitando muito ele, ou ele não está com números muito bacanas por lá, pagou 24 milhões de reais para tirá-lo do Vasco, 5 milhões de euros. Então, assim, o Corinthians, para conseguir contratar, primeiro fez uma consulta, né, para ver qual a situação, não fez uma proposta oficial, mas o ideal, o Corinthians entende, seria um ano de empréstimo com um valor fixado, uma opção de compra. Só que o Toluca não pretende, pelo menos inicialmente, negociar dessa forma, quer recuperar o dinheiro investido, e aí fica caro. Então é por isso que o negócio pode não ir para frente. Se houver um entendimento do jogador que conseguiu uma liberação, porque ele quer voltar para o Brasil, quer jogar no Corinthians, ou o Toluca entender que daqui a pouco é bom negócio, né, se vender por um valor menor, ou emprestar, mesmo que remunerado, para depois um valor fixo e tudo mais, para ver se ele ganha a rodagem, bom, aí o negócio pode sair. O Corinthians está tentando algo nesse sentido. Proposta ainda não foi efetivada. Existe apenas uma análise, por enquanto, interna de que pode ser um jogador a ser contratado, dependendo do molde do negócio, para ser o reserva do Yuri Alberto. Agora sim a gente fala de um reforço que pode acontecer,
mas por enquanto ele está sendo monitorado, que ele está sendo tentado, que ele está sendo... o Corinthians está verificando a situação, porque assim, ele tem contrato até 2025, eu estou falando de Igor Coronado, meio-campista brasileiro de 31 anos que joga no Al Ittihad da Arábia Saudita. A questão é, o Marcelo Gallardo chegou no Al Ittihad, está fazendo várias mexidas, várias trocas, para liberar, inclusive, para outros estrangeiros, eles têm um limite por lá. O Marcelo Groy, por exemplo, é um cara que é ídolo da torcida, que jogou anos por lá, e, de repente, o Gallardo chegou lá e barrou o Groy. E existe uma tendência de rescisão de contrato do Groy, inclusive foi especulado no Grêmio para voltar, mas a coisa não aconteceu, até porque ele não conseguiu rescindir ainda. Isso não é muito simples, e aí já indica o que eu vou falar agora nesse sentido. O Igor Coronado está nessa linha, numa barca que pode não ser aproveitado pelo Al Ittihad, só que aí ele precisa rescindir o contrato, ele precisa se liberar no mercado para poder assinar com qualquer outro clube. Repito, ele tem contrato até 2025 e ganha, na conversão, um salário próximo de 2 milhões de reais. É um brasileiro que só fez carreira na Europa, ele com 15 anos já foi lá para a Inglaterra e surge no Milton Keynes, depois ele joga num clube suíço, depois ele para na Itália, joga em 2 clubes, um deles no Palermo, depois ele vai para o Sharjah dos Emirados Árabes Unidos e agora, recentemente, desde 2021, estava no Al Ittihad da Arábia Saudita, só que agora rolou esse boom, né? Até o Benzema tá querendo sair de lá, enfim, mas esse boom de vários estrangeiros, vários jogadores renomados e o técnico Marcelo Gallardo resolveu fazer a limpa, ele pode ficar livre. Gente, o negócio é o seguinte, é um baita jogador, mas assim, belíssimo jogador, que não atuou em grandes mercados, mas se você pegar as características dele, é aquele cara do passe, sabe? Do passe açucarado, do penúltimo passe, da bola enfiada para o atacante fazer o gol. Ele tem finalização também, mas ele é distribuidor de jogo, ele é distribuidor de assistências, ele tem uma visão de jogo absurda, ele é técnico assim num grau que assim, óbvio que ele jogou, repito, em mercados que a gente não tem um grande nível comparativo, mas eu gostaria de ver esse cara jogando no futebol brasileiro. Gostaria. Primeiro porque ele é brasileiro, ele tem aquele refino técnico do brasileiro. E depois porque ele é muito técnico, cara. Ele é muito qualificado nessa bola. E o que pode pegar é que o Corinthians já tem o Rojas, já tem o Garro, já tem o Matheus Araújo, já tem jogadores para a função. Mas assim, o Corinthians precisa de elenco, precisa reforçar também o seu grupo e, claro, que depende do molde do negócio, né? A gente está falando de um cara caro, valorizado, que tem contrato. Então, dependendo de como acontecer a situação, o Corinthians pode sim contratar o Igor Coronado. A gente vai ter que aguardar. E para fechar, só para a gente falar aqui sobre essa questão do Moscardinho, né? Avançou nas últimas horas a negociação PSG e Corinthians. O Augusto foi muito bem nos bastidores, politicamente, fazendo pressão, dizendo que ia pedir ele de volta, porque agora o Paris Saint-Germain deve assinar esse contrato, né, garantindo que o Corinthians vai receber esse valor, inclusive uma possibilidade de antecipação, uma primeira parcela já agora nesse primeiro semestre, porque a ideia do Paris Saint-Germain era só depois da cirurgia, recuperado, não sei o quê, assinar com ele lá em julho e o Corinthians receberia apenas em agosto. O Duílio, quando entrega a venda do Moscardo para o Augusto, ele coloca como garantia de que o clube ia ter esse dinheiro já no primeiro semestre. E isso não aconteceu. E aí o Augusto entende que poderia vender o Moscardo por mais, mas tentou melhorar o negócio o máximo que ele conseguiu, e ele conseguiu uma parte, né, inclusive amealhando uma porcentagem do próprio jogador. Ele faz a venda, só que ele quer o dinheiro. E aí o PSG volta atrás, aí o Augusto faz a pressão, aquele checkmate, dizendo, beleza, então traz ele de volta que eu recupero ele aqui e eu vendo para outro clube depois por um valor maior. Aí o PSG, opa, vamos fazer o negócio, tudo mais, por aqueles moldes que a gente tinha acertado. E aí com isso o Corinthians deve receber uma parcela já próximo aí, depois da assinatura do contrato. Então, foi uma vitória política já nos bastidores do novo presidente Augusto Melo. Informações do Timão, aquela repassada para não deixar você perder nada, para deixar você atualizado. Para isso, você tem que estar inscrito aqui no canal. Eu posto vídeos diários aqui, muitos conteúdos sobre várias equipes, então conto com a sua audiência, conto com o seu like e também com a sua inscrição. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.